Senhor. Amém. Irmãos, eu vou falar hoje a palavra que está em Efésios 6, 10, 18. Glória a Deus. Dá revestimento, Senhor. Aleluia. Exaltado, glorificado por Santo Nome. Eu já peço desde já ao Espírito Santo que esteja comigo neste momento e que dos meus lábios não saia nada além nem nada aquém do que os irmãos necessitem ouvir. Amém? Achado? Efésios 6 vem falar da armadura espiritual dos cristãos, da armadura espiritual de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Então, irmãos, essa palavra nos chama a atenção em várias partes, mas uma que me saltou os olhos é quando fala de resistir ao dia mau, e a luta não é contra a carne e sangue, né? Então nós temos que entender muito bem isso, porque muitas vezes nós passamos por batalhas que a gente nem imagina que está passando. Nós temos que ter consciência que o inimigo é forte. A gente não adianta pensar, só falar que Deus pode tudo. Sim, Ele pode tudo, Ele é o Deus do impossível, mas o inimigo é poderoso, e nós temos que ter consciência disso para poder lutar, né? E vocês já viram soldados ir para a batalha desarmados? Não tem como, né? É derrota na certa. O governo convoca ir para guerras, ele envia homens para lá sem armas? Não envia, né? Ele dá toda uma vestimenta, dá toda uma proteção, dá armas, e é assim que nós devemos estar. Nós devemos estar armados, preparados, protegidos para batalhar, né? O meu testemunho, ele veio falar sobre dias maus que a minha família começou, onde a minha família começou a travar batalhas, e nós não estávamos preparados. Eu nem sabia, na verdade, nós não sabíamos o que eram batalhas espirituais. Então os irmãos podem me perguntar: mas vocês não tinham fé? Porque um dos itens da armadura de Deus é o escudo da fé. Tínhamos sim, tinham muita fé. Só que tinha um problema: o nosso escudo, ele tinha brechas, e tinha muitas brechas. E por essas brechas passavam as setas do inimigo, as lanças, elas nos feriam, vinham de todos os lados, e nós não sabíamos que era assim, e que era assim que acontecia. E foi muito difícil entender tudo aquilo em tão pouco tempo. Mas Deus nos deu orientação, colocou pessoas certas na hora certa na nossa vida, e hoje nós glorificamos o Senhor por isso. E é por isso que eu digo a vocês, irmãos, que o Satanás, ele gosta do crente mais ou menos, daquele crente que ora 2 minutos e acha que tá bom, daquele crente que levanta: vou pedir uma bênção ao Senhor de manhã, vou falar um bom dia para o Senhor e basta, e depois vai falar com Ele à noite, e esquece que muitas coisas que acontecem durante o dia é o inimigo que está ali presente,
E o crente está lá paradinho, deixando acontecer, né? Então, que nós possamos, vou profetizar, né? Eu profetizo que nesta noite, o meu testemunho cause despertamentos desta igreja. Em nome do Senhor Jesus. Que aqui sejam levantados soldados verdadeiros do Senhor. Em nome de Jesus. E que esses soldados tenham responsabilidade com a obra. Em nome de Jesus. Que Efésios 6, que seja essa palavra que vem falar da armadura de Deus, esteja gravada no coração de vocês. Que vocês não sejam, que nós não sejamos aquela pessoa que quando alguém pergunta, você já ouviu falar da armadura de Deus? Fala, já ouvi. Fala sobre proteção, né? Não é só isso. É muito além disso. É muito mais profundo disso que Deus quer dizer através desta palavra de Efésios. E eu falo para os irmãos, quando alguém perguntar, vocês saberão falar tudo. Podem contar, se não tiveram uma experiência com maligno, graças a Deus que não tiveram, mas se não tiveram, falar, não, eu já ouvi o testemunho de uma moça lá na igreja que falou da família dela. E o inimigo é assim mesmo, ele fez isso. Então esse testemunho pode ser divulgado, pode ser levado a outras pessoas para que entendam, para que compreendam o que aconteceu com a minha família, que hoje vai edificar outras vidas. Glória a Deus, né? Na minha casa aconteciam coisas estranhas, né? E eu não entendia muito bem. Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande. Então, quando o inimigo estava presente, apesar de eu não ter muita noção do que era isso, eu percebia que tinha algo esquisito. Então, quando alguém achar que tem algo esquisito, tá esquisito mesmo, tá estranho mesmo, não é normal mesmo. Eu senti um arrepio. É isso aí, é o mal rondando, né? E bujão de gás fazia barulho no terraço. Eu ouvia a mesma coisa, minha filha ouvia, a outra ouvia. E sem uma falar para a outra, a gente conversava sobre aquilo. Realmente, não tem como subir ninguém lá, como pode ser? E a gente perdido no meio daquele tiroteio, sem saber se defender, sem saber o que era realmente. Muitas coisas aconteciam, objetos sumiam, aí aquilo gerava briga. Mas eu deixei o objeto tal em cima da mesa, acabei de ver lá. Mas não estava. Mas eu fui lá buscar, mãe, mas não está lá. Vai lá procurar, menina. Ia lá, não estava. Eu levantava da cama e ia lá, o objeto estava lá. Tudo a ação do inimigo, querendo gerar briga, contenda, confusão na minha casa. E ele conseguia, porque eu não tinha a armadura de Deus. Nós não tínhamos. Não tínhamos, irmãos, nem sabíamos o que era isso. E um belo dia minha filha foi para a escola e lá fazendo a educação física, uma coleguinha chutou o pé dela de baixo para cima, aquilo gerou um problema no joelho, o joelho inchou, levamos ao ortopedista, né? E nada resolvia, fez exames de tudo quanto é jeito, tudo quanto é qualidade. Por fim, o médico já achava que ela estava com câncer no osso do joelho. E para o nosso desespero, né? Nunca sabíamos, não tinha como lidar com aquela situação, era confiar no diagnóstico do médico. E ele reuniu alguns outros médicos para ver os exames e falou, Luciana, não tenho mais o que fazer. Já demos o remédio mais forte para ela e não contém a dor. E o que resta agora é abrir o joelho dela em cirurgia e colocar uma câmera lá dentro para ver o que está acontecendo. Eu falei, meu Deus, vamos confiar, vamos lá, vamos levar, né, para o médico, para fazer a cirurgia. Só que, o que houve? A gente, um dia, estava lá em casa e ela começou a passar muito mal. E ela começava a falar que a barriga doía, e a gente não entendia o que era aquela barriga doendo, ao mesmo tempo do joelho, uma coisa muito estranha. E levei ela para o médico correndo com o joelho, do nada que estava bem, daqui a pouco, tá doendo, como se tivesse alguém fincando alguma coisa no joelho dela, uma coisa muito inexplicável. E foi praticamente desmaiada dentro da caminhonete, virando os olhos. E eu falei, está desmaiando, meu Deus. Minha filha está morrendo, não é possível. E o médico falou, é internação. Internou. E lá no hospital, tudo aconteceu. Só que eu esqueci de um detalhe. Eu fiz algumas anotações para não pular algumas partes, mas ainda acaba, né? A história é grandinha, estou resumindo. Diante de todas aquelas coisas estranhas que estavam acontecendo, e ela já com dor no joelho, eu deitei. Ela falou, mãe, eu posso deitar com você no quarto? Eu falei, pode, filha. Deitei de frente com ela, assim, olhando no rosto, bem pertinho.
E eu fechei os olhos, estava orando, pedindo a Deus para curar a minha filha, né? E ela adormeceu, mas eu não, eu estava em oração. E ela com as mãos assim, né, sobre a minha barriga. E foi aí que eu senti a presença do maligno e me arrepiei toda. E eu percebi que não era ela que estava ali. Ela não era ela. E eu abri os olhos e os olhos dela, a parte branca, já era tudo negro. Eram olhos de demônio olhando para mim. E eu levei um susto muito grande, porque eu nunca tinha visto aquilo de tão perto. Ali era minha filha, gente, mas não era ela. Uma coisa muito triste de se ver. E eu gritei, Micaela, ela, mãe, eu estava dormindo, que susto. Aí já voltou a cor normal dos olhos e tal. Eu falei com meu marido, Ricardo, nós precisamos procurar uma igreja. Está acontecendo isso, isso e isso. Ele falou, será? Você está imaginando coisas? Eu falei, não estou imaginando coisas. E procuramos ajuda, sim. Mas, primeiro, não deu muito tempo de ir para a igreja imediatamente, porque foi para o hospital. E lá foram 13 dias, se não me engano, de completa loucura. Eu vivenciei momentos que eu jamais pensei em passar. Era como um filme desses que passam na televisão, entende? O joelho foi piorando e os médicos não davam conta, aquilo se transformou numa trombose. Ela teve uma trombose atrás do joelho. E ao mesmo tempo que ela foi internada, uma moça ao lado, que era evangélica, o filho dela nem precisava ficar internado, mas o médico resolveu interná-lo. E mistério de Deus, né? Mistério. E internou aquele menininho pequenininho e ela começou a observar aquilo tudo, a Micaela passando mal, e uma coisa estranha, e uma comadre minha levou uma irmã da igreja para orar, porque ela já tinha contado para ela o negócio dos olhos negros. E ela falou, eu vou levar. Quando ela mandou uma mensagem, falou, a irmã chegou, nós estamos aqui embaixo no hospital, pede para liberar para subir 2 pessoas. Ela começou a manifestar. Começou a manifestar no leito de hospital. E eu não entendia nada daquilo, eu fiquei desesperada. E aquela moça que o filhinho estava internado no mesmo quarto, virou e falou, eu posso ajudar em oração? Eu falei, pode. E a irmã subiu e aí já viu aquela confusão. Ela já tirou o véu da bolsa, que ela é de uma igreja que usa véu para orar, e a Bíblia, e eu fiquei assim, parada, a primeira vez que ela manifestou. Ao lado do leito, eu não sabia nem o que fazer, nem orar eu conseguia. Eu fiquei tão desesperada, que da minha boca não saía nada. Eu queria chorar, mas nem choro eu tinha, porque eu vi que eu não entendia nada daquilo. Eu estava completamente desarmada. Eu não tinha armadura de Deus, eu não tinha nada, não era nada ali. E eu, naquele primeiro momento, eu pensei, eu quero ser como elas. Aleluia! Eu quero ser como elas. Foi o primeiro momento em que eu me identifiquei como um crente. E aquilo tudo acabou, o demônio saiu, né? Ela voltou ao normal. E aí a irmã falou para mim, olha, eu falo para você uma coisa, você tem que procurar uma igreja urgente, porque não é um espírito, é uma legião. É uma legião. Aí eu, o que é isso? E ela começou a me explicar aquilo tudo, ok, ela foi embora e tal. E aí aquela moça que estava no quarto de hospital começou a me explicar algumas coisas. Eu falei, me explica, como é que é isso? Mas foi ela começar a me explicar, e aquele entendimento foi caindo na minha cabeça como tromba d'água. É Deus mesmo. E eu fui quebrando todos os paradigmas, tudo aquilo que eu aprendi durante 48 anos da minha vida, eu tive que desconstruir por causa da vida da minha filha. E ela começou a manifestar novamente, ali uma hora depois talvez. E aí quem estava lá? Essa moça e eu. E o filhinho dela, de 6 anos, se não me engano, né? 7 anos. E aí, quando começou, ela falou, me ajuda em oração. Aí eu falei, como? Aí ela falou, bora. E eu comecei a fazer o quê, irmãos? Eu comecei a orar para os santos. Eram os santos que eu acreditava, era a idolatria. E assim foi. Quando eu comecei a orar, ela falou, pelo amor de Deus, para. E a Micaela piorando. E ela piorava, óbvio. E ela falou, para, eu não sei se você é católica, eu não sei o que você é, mas não ora para santo nenhum. O santo não vai resolver o problema. Ora para Deus, ora para Jesus, chama Jesus. Chama Jesus, que Ele vai resolver o problema da tua filha. E assim eu fiz.
E aí ela começou a olhar para mim assim, e o demônio não olhava para mim, ele olhava para essa moça, mas para mim ele não olhava. Ela falou, isso aí é a autoridade de mãe que você tem sobre a vida dela, a autoridade que o Espírito Santo está te dando. Você pode impor as suas mãos e esse demônio vai sair do corpo da tua filha agora, para honra e glória do nome do Senhor, e vai ser testemunho. Ela falou para mim, vai ser testemunho. E assim eu fiz. E aí eu coloquei, impus as mãos e falei, eu determino com a autoridade de mãe, que me foi concedida pelo Espírito Santo, que saia esse demônio agora, que se desligue agora da minha filha. Aleluia. E assim foi. Aleluia, Deus. Saiu. Só que eram muitos, e eu ainda era fraca, e eu fui aprendendo, me revestindo da armadura de Deus. E assim foi vários dias nos hospitais, várias manifestações, ele colocava ela em sono, ele fazia eu pensar que ela estava com problemas psicológicos, mas não era psicológico. Uma hora ela falava assim para mim, oh mamãezinha, oh amor, quer dizer, de criança. Outra hora ela já estava com uma voz mais engrossada, já mais encorpada, e ficando largada, assim, babando, e várias coisas. E eu falei, Ricardo, vai à igreja, eu não posso sair do hospital. Eu vou à igreja que está assim, assim, assim. Aí ele foi, viu tudo aquilo, ficou assim também perplexo, porque também nunca tinha visto isso. E foi como a Milena na igreja, procurou uma igreja, e lá a Milena também deu problema. Começou com uma dor terrível, um ataque na barriga e gritaria, gritando, como se tivesse matado ela. Ela não manifestava, ele não conseguia dominar ela a ponto de não ser ela, mas ela gritava de dor e pedia socorro. Uma dor muito intensa de cair no chão. E juntava vários pastores, vários obreiros, e aquilo ali dava trabalho. Quando ele me contou aquilo no hospital, aí que eu fiquei mais desesperada, porque eu não podia estar ao lado dela, eu já estava com a outra no hospital, né? Então foi uma batalha muito grande. Essa moça me ensinou o começo de tudo, e eu orei para Deus, eu fui humilde e falei, Senhor, tudo que eu aprendi, se for errado, desconstrua do meu coração, arranca de mim tudo isso e coloca o novo, coloca esse Jesus que ela está pregando, que eu falava que conhecia Jesus, mas não, eu sabia de Jesus, eu sabia as histórias bíblicas, sabia. O Ricardo sabia mais, mas eu sabia. Mas eu conheci Jesus depois, conheci verdadeiramente. E uma das vezes que ela estava manifestando, ela segurou no braço dessa moça. Quando ela segurou no braço da moça, eu falei, Micaela, e tentei segurar. Aí ela falou assim, você ainda não entendeu, não é ela. Você pode juntar 10 homens aqui que você não tira o braço dela do meu braço. E ela apertando o braço dela, o demônio, né? Apertando cada vez mais o braço da moça. E ela falou para mim, o nome de Jesus vai fazer soltar. Presta atenção, eu estou te ensinando. E aí ela começou a orar e falou, tira a mão dos meus braços agora, pata. Ela falava pata. Tira agora, em nome do Senhor Jesus. Ele dava aquela olhadinha para ela e tirava a mão. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu vi o que o nome de Jesus faz verdadeiramente para aquele que crê, porque aquele que duvida, aí já fica mais difícil, né? Então, ela passou por vários dias no hospital, tomando injeção na barriga. Irmãos, a barriga dela, quando ele começava a manifestar, ela ficava igual uma grávida de 9 meses. Você já viu aqueles vídeos que as pessoas fazem com o bebê mexendo? Multiplica por 10 aqueles movimentos. Meu Deus. A barriga dela ficou enorme. E dava aquele chute para o lado, assim, não sei se era chute, será aquele movimento, a barriga vinha toda para o lado. Aí fazia aqueles movimentos ondulados, ia para lá, ia para cá. E ela se retorcendo, levantava inteira da cama e caía na cama de novo. Gente, vocês não têm noção, irmão, que nós passamos, igual eu falei. E a gente estava completamente à mercê do inimigo, né? E o Ricardo foi buscando ajuda na igreja. Teve um dia que o demônio tentou me dominar e ele começou tremendo as minhas pernas. Ele sacudia minhas pernas. E aí eu falei pra moça que estava lá, eu falei, nossa, eu estou com uma tremedeira, mas não é medo não, porque eu não tenho medo. Graças a Deus, eu não tive medo em nenhum momento. Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia como lidar, mas medo eu não tinha. Né? E tremendo, ela falou, não, ele está tentando te dominar. Está subindo pelas pernas, eu falava, tá.
E aí ela pegou, ajoelhou meus pés, enrolou o véu nas minhas pernas e orou. E aí eu fiquei parada. Aí eu falei, não, eu tenho que me posicionar. Está entrando em mim, é só ela? Não, eu também tenho, né? Que tomou atitude. E comecei a falar, aqui tem serva do Senhor. Aqui você não entra, você não vai me dominar em nome do Senhor Jesus. E quando eu me posicionei e usei o nome de Jesus, a tremedeira parou. E aí pulou para ela que estava no leito. Quando pulou para ela no leito, aí fomos nós duas e repreendemos em nome de Jesus, e aquilo saiu de novo. E aquilo, irmãos, foi uma batalha. Esses 13 dias do hospital foi assim, tinha 3, 4 manifestações por dia. E a noite era pior, quando ia dando meia-noite, de 5 para meia-noite, 10 para meia-noite, até lá pelas 4 horas da manhã, parecia que o teto do hospital estava pesando para baixo, como se estivesse pressionando a gente. É uma coisa horrível, que eu não entendia, mas a gente orava, eu aprendi a ler a Bíblia, aprendi a fazer orações com aquela moça, sabe? Até o filhinho dela pegava o Salmo 91, ele tropeçava nas palavras, mas ele lia e ajudava. Porque ela mais dormia que tudo, os demônios adormeciam ela, né? E teve um momento em que eu fiquei praticamente 13 dias sem dormir. É coisa do Senhor mesmo, porque eu tinha que vigiar dia e noite, eu não tinha sono, eu não ficava bêbada de sono, eu não tinha sono. Às vezes eu dormia, cochilava, uns 20 minutinhos ela falava, pode dormir mãe, eu estou aqui pela tua filha, eu amo a tua filha, eu amo a tua família. Foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa estranha falar que amava, e eu pensava cada vez mais, eu quero ser como esta mulher. Aleluia. Com essa fé, com essa garra, com essa disposição, com essa doação para o irmão. Ela está entrando numa guerra que não é dela, mas ao mesmo tempo era dela. É isso que nós temos que aprender, que a guerra às vezes não é nossa, mas é nossa. E essa compreensão vai além, vai muito além. E só quando a gente tem Jesus no coração, na nossa vida, que a gente consegue sentir dessa forma. E um momento em que eu dei essa cochilada lá dos 20 minutos, eu comecei a sentir um peso, de olhos fechados, senti um peso assim, como se alguém tivesse sentado assim com as pernas abertas em cima de mim. E eu senti a presença do maligno me arrepiando inteira, e de repente quando eu abri os olhos, era um demônio negro, com as asas enormes, que se eu fosse medir aqui, ele passava as asas além daquelas paredes e além. É como se as paredes do hospital tivessem se expandido. E ele era tão alto que como se o teto fosse infinito também, eu não sei dizer o tamanho. E o peso era como se fosse, sei lá, mais de 10 homens. Era insuportável o peso. E ele segurou as minhas mãos para trás, as minhas 2 mãos acima da minha cabeça, numa força terrível, e começou a me beijar. Ele me beijou. E quando ele me beijou, eu tive aquela reação assim, que eu abri os olhos, que era ele, eu gritei, Susana, que era o nome da moça que estava comigo. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, não, eu tenho que gritar o nome de Jesus. E aí eu falei, está repreendido em nome do Senhor Jesus. E ele sumiu. E ele sumiu quando eu chamei Jesus. E eu chorei muito, durante muito tempo eu ficava lembrando daquele peso, daquele beijo. Gente, eu estava completamente despreparada, desprotegida. Mas agora não. Agora é diferente. Agora tem soldado aqui verdadeiro. Para a honra e glória do nome do Senhor. Às vezes a minha aliança queimava. Começava queimando. E a minha vontade era tirar a aliança. Ela falava assim para mim, não tira. Não tire. E a gente começava a orar e a aliança parava de queimar. Então nós passamos vários episódios. Muitos. E quando eu fiquei mais preocupada foi quando o filho dela estava para ter alta, que foi tipo no 11º dia. Aí eu falei, eu estou sozinha agora, e agora a Susana não está aqui, ela não está aqui. É onde eu falo para vocês, irmãos, não fiquem na dependência do pastor e da pastora, sejam dependentes do Senhor. Do Senhor. Essa dependência, às vezes ela causa assim, um certo espanto, um medo, mas a gente tem que entender que a gente é dependente dele. Que é ele que vai nos tirar daquele sufoco, ele que vai fazer aquela batalha ser vencida. E ele não vai deixar que a gente seja envergonhado.
Quando ele teve alta, ela falou: eu estou em casa orando por você, vocês não estão sozinhos, vocês estão com o Senhor. Ela não manifestou, mas a barriga começava a dar aqueles sinais, e aí já tinha outra pessoa diferente lá, que para o meu desespero, era uma moça que entrou, ela falava muitos palavrões, era ela e a filhinha dela lá. Eu falei: meu Deus, saiu uma pessoa santificada e entra essa pessoa aí falando besteira. Mas eu confiei no Senhor e eu orei sozinha e eu conseguia fazer com que aquilo não fosse para frente, não manifestava. Glória a Deus. Sozinha não, né? Eu estava com Jesus. E eu chamava era por ele, conforme a Suzana havia me instruído, me ajudado a entender que assim eu conseguiria expulsar aquele mal. E isso foi várias vezes que aconteceu e eu consegui, para honra e glória do nome do Senhor. Quando ela teve alta, que nós fomos para a igreja, lá na igreja era uma luta. Porque na hora de passar lá num certo caminho, que os obreiros colocavam as mãos, impunham as mãos, elas não queriam ir, iam arrastadas, mas as manifestações não aconteciam na igreja. Só a Milena que sentia a dor muito intensa, caía até pelo chão, mas a Micaela não, a Micaela só falava assim: eu quero ir embora, eu estou incomodada, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, me leve embora. Eu falei: não, você não vai embora, você vai ser liberta, você não vai embora, isso vai ter testemunho, minha filha, não vamos embora, a gente precisa de ajuda. E um dia no culto, houve muita luta, né? Elas querem ir embora, não fomos. E o bispo chamou no altar. E aí a Milena manifestou completamente dessa vez. Já não era ela, falou que veio para matar a irmã, falou que não era a irmã, era o demônio. E a Micaela, muito assustada com tudo aquilo, chamou lá no altar e mandou que todos os demônios que estavam na irmã, em mim, no pai, mas a gente nunca manifestou nada. Ele chamou dessa forma, como uma forma de reunir todo mundo. Eu achei perigoso, mas foi assim que ele fez. Colocou tudo na Milena. E parecia que ela ia bater no bispo, parecia que ia fazer uma confusão naquela igreja. E ele falou: coloca as patas no joelho dela agora e tira tudo que você colocou no joelho, porque foi você que colocou no joelho dela. Você que causou todo esse sofrimento. Tira agora e põe devagar. Ele pegou e botou a mão com muita força. Aí o bispo falou: tira a pata agora e põe de novo devagar, sem machucar a menina. E ele tirou e colocou devagar. Como as unhas dela estavam compridas, a unha ia arrastando assim, que ela estava com a tala, e foi arrastando pela tala. E ele terminou tudo aquilo, aí expulsou os demônios e tudo. Ela já voltou a si, né? Porque estava segura pelo cabelo, porque dominando, né? Quando ela voltou a si, o bispo falou: você vai sair daqui andando hoje. Eu falei: meu Deus, será? Mas não é que eu não acreditasse completamente, nem que desacreditasse, mas eu estava vendo uma coisa diferente. Será que ela não estava encostando o pé no chão? Ela andava de muletas e com a tala ainda para firmar o joelho. Será que ela vai sair andando? Aí depois eu falei: não, eu vou confiar em nome do Senhor, ela vai sair andando, em nome de Jesus. Aí ele falou: deixa a muleta com a sua mãe, tira e vai andando aqui no altar. Aí ela olhou para mim: mãe, tipo assim, me socorre, eu não vou conseguir, eu não estou botando o pé no chão. Eu falei: vai, filha, se doer você dá uma paradinha. Aí ela foi muito devagar, deu uns 5 passos talvez, não lembro, e voltou pedindo a muleta. Aí ele falou: ela vai melhorar, porque ela foi curada e ela foi liberta hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, Deus. Ajudamos a descer a escadinha, como estavam lá embaixo ainda conversando. Do nada ela falou: mãe, olha aqui. Ela deixou as muletas e já estava andando rapidinho assim lá embaixo. Aleluia, Deus. Ela foi curada e foi liberta. Mas até que isso acontecesse, irmãos, foram muitos dias. A Milena, um dia lá na igreja também, ela passou muito mal a ponto de vomitar. Ela vomitou, fui com ela no banheiro rapidamente. Ela vomitou uma bola peluda, era maior do que uma bola de tênis. E ela vomitou aquela bola peluda preta e muito pesada, que quando caiu no lixinho fez um barulho enorme. Ela: mãe, tem um negócio aqui, é muito grande, não vai passar na minha garganta, e eu estou passando mal. Falei: filha, vai sair em nome de Jesus. Se for algum mal que fizeram para você, vai sair agora, em nome de Jesus. E caiu mesmo aquela bola e ela melhorou. Então muitas coisas se sucederam, irmãos, nesse período. Muitas coisas, e nós fomos aprendendo aos poucos.
Uma vez ela foi para a aula de inglês, a Micaela, e manifestou na aula de inglês. E eu tive que ir lá também, em correria, me ligou, mãe, está acontecendo aqui agora, e vem, mãe, o que eu faço? Todo mundo vai ver. Eu falei, eu estou indo aí, calma, mas aí já um monte de letrinha errada e já estava manifestando. Falei, corre pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, a Milena estava lá com ela, e quando o demônio olhou para mim, ele olhava para mim e baixava a cabeça, ele não olhava nos meus olhos. Eu falava, vai Milena, sai daí que agora sou eu e ele. Eu falava, se desliga da minha filha agora, em nome de Jesus, com a autoridade que me foi dada pelo Espírito Santo. E ele sumia. Então o Senhor capacitou uma pessoa que não entendia nada, mas a partir do momento que aquele entendimento caiu na minha cabeça, entendeu? E que eu fui capaz de acreditar que o nome do Senhor ia salvar minha filha, ia libertar minhas filhas, né? Eu acreditei. E para a honra e glória do nome dele, agora elas estão aí, são levitas, estão vivas. Eu pensei que minha filha ia morrer, minhas filhas, e a minha família ia ser destruída. E aí os irmãos podem perguntar, como que isso aconteceu? Isso foi macumba? Isso foi o quê? E eu falo para os irmãos, foi a legalidade que nós demos para o inimigo entrar na nossa casa. Mas como assim legalidade? Tinha bebedeira, tinha glutonaria, tinha fofoca, tinha amigos escarnecedores, tinha idolatria, tinha muita, tinha droga, tinha droga, amigos que usavam drogas. E aí? Então, o povo de Deus tem que se consertar. Ele busca a armadura de Deus, mas ele tem que se consertar. Porque às vezes um irmão pode não usar droga, pode não beber, pode não fumar, mas às vezes a fofoca está lá, é uma brecha. Às vezes está lá, aquele cara é escarnecedor, aquela pessoa escarnecedora, ri de tudo, mas você dá uma risadinha de canto de boca, e aí? E aí? Está cometendo o mesmo pecado? O mesmo pecado. Então as brechas foram sendo fechadas, E é assim que a gente procura fazer, se santificar. Então eu vejo a história da minha família como sendo, assim, a minha família tinha um poço de pouca água, um poço simples, raso. Hoje, a minha família tem um poço profundo, com muita água. Nós tínhamos sede, bebíamos daquela água, mas às vezes faltava água. Porque a gente buscava respostas sobre coisas, eu tinha dúvidas sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo, mas não eram solucionadas, não eram sanadas aquelas dúvidas. E a água era escassa, eu posso dizer isso, mas agora não, a água é abundante. Quanto mais eu tiro água, mais eu tenho água para beber. Mais eu tenho água para beber. E hoje eu tenho que servir de exemplo para outras pessoas. E eu tenho que me policiar o tempo todo. Eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me santificar. Porque senão tudo isso pode voltar novamente. A armadura de Deus é todo santo dia, você tem que buscar. Não é buscar hoje, não buscar amanhã. Já orei muito hoje, não, hoje eu estou cansada, eu não vou orar. Hoje eu não vou na igreja. Não é assim, irmãos, não é. E exortem quem está do seu lado, porque às vezes a batalha está sendo travada dentro da sua casa, na casa da vizinha, na casa do lado, na rua, e vocês como soldados, vocês podem ajudar em oração. Vocês podem ajudar. Eu vou citar o exemplo da minha vizinha que estava brigando muito lá, uma brigada, inclusive de objeto que sumiu na hora lá. E eu, em vez de eu ser a fofoqueira, peraí, o que está brigando com a de quê? Gente, olha, está brigando. Não, eu me posicionei como soldado. E na mesma hora pararam de brigar, porque eu chamei o nome do Senhor. Eu falei, Senhor, olha por essa família, olha o que está acontecendo, leva a palavra lá, Pai, de alguma forma. E eu coloquei em posição de mãos para o lado da casa dela e falei, eu determinei em nome do Senhor, em nome de Jesus, que essa briga pare agora. Todo demônio que está lá, toda potestade que está encostada no fulano, que sai agora em nome de Jesus. E parou a briga. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser soldados em casa, na igreja, em qualquer lugar. E hoje eu posso falar, que eu posso bater no peito, minha família pode falar, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, mas não é por soberba não, irmãos. Se eu ver aqui, se vocês verem aqui no meu papelzinho, na minha colinha, né? Tem a palavra humildade. Tem a palavra também gratidão. Porque enquanto eu lia, né?
Enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava sendo inspirada pelo Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, a história é gigante, o que eu vou falar lá? Né? E ele falava na minha cabeça, humildade, gratidão. Então nós temos que ser gratos a Deus e nunca lembrar disso. Quando irmãos receberem dons, usem, mas sejam gratos e sejam humildes. Não é sair falando, eu faço, eu curo, eu aconteço, eu louvo, eu expulso demônios. Não. Pode até contar como forma de testemunho, mas não se exaltando. Tenha humildade e tenha gratidão. É essa palavra que eu tenho para vocês. E agora, finalizando, é dizer que a igreja de vocês é a minha igreja, é a igreja da minha família, é a nossa igreja. Deus. Nós nos identificamos na EADECO. Depois que eu vim para a EADECO, eu parei de falar palavrão, eu parei de beber, mas isso aí é um outro testemunho, hein? Parei de beber e eu fui curada da coluna. Numa live da pastora Flávia. É uma live gravada, a gente chegou aqui, já tinha acabado as lives, eu fui buscar no Instagram dela e assistir. E naquele momento eu senti o Espírito Santo me tocando e eu senti um esquentamento na coluna. Eu não conseguia abaixar. Era uma dificuldade, agora eu abaixo, levanto. Tem as limitações, ainda tem, porque foram anos. E eu creio que isso aí era uma seta. Eu creio que isso aí tinha o dedo do inimigo, porque eu fui curada para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Gratidão Deus. por vocês, gratidão pelos pastores. E eu espero realmente que daqui saiam soldados verdadeiros para ajudar na obra. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Aleluia.